Boa noite, pessoal. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a evolução no termo mais geral, porque a gente já começou a falar um pouquinho sobre ela, mas nunca entrou nela especificamente. Vai falar um pouquinho sobre o estudo dessa evolução, que é a filogenia. Então, os assuntos de hoje vão ser essa relação de parentesco de seres vivos, como é que a gente estuda isso e monta as árvores filogenéticas, como é que uma espécie evolui, a introdução da evolução de uma espécie, e trabalhar essas árvores, reconhecer a relação de parentesco e coisas do gênero. Tá? Bom, o que é evoluir? Quando a gente pensa em evoluir, a gente automaticamente vai direto para a ideia de melhorar. Né? Então, evoluir seria ganhar garras, superpoderes, regenerar, virar um X-Men. Só que não necessariamente isso é verdade. Evolução, quando a gente usa um termo biológico, a gente está falando de mudança de espécie conforme as gerações vão se sucedendo. Então, quando você está vendo que uma espécie está mudando, isso é evolução, tá certo? Evolução não é obrigatoriamente melhorar. Você pode sofrer uma mudança que te piore a sua sobrevivência naquelas condições, e isso também é evoluir. E evoluir também não é ser mais complexo. Geralmente, quando a gente pergunta se quem é mais complexo, quem é mais evoluído, uma bactéria ou um homem? E aí você pensa, que o homem ele é mais complicado, então provavelmente ele é mais evoluído. Só que não necessariamente. Às vezes uma espécie sofre uma mutação que deixa ela mais simples, que, por exemplo, os parasitas. Eles evoluíram para viver no nosso intestino. Como o nosso intestino já é um ambiente que existe o alimento digerido, eles sofreram uma seleção que permitiu a eles perder boa parte do trato digestório. Então, essa simplificação não é, ela é uma evolução, tá certo? Agora, aonde que acontece a evolução? E aí está uma questão importante. Você, ao longo da sua vida, pode sofrer vários eventos que mudem um pouquinho o seu DNA, mas nunca vai mudar o seu DNA como um todo. Vamos dizer, por exemplo, que você pegue muito sol e aí a sua pele recebe raio ultravioleta, o DNA absorve a energia desse raio ultravioleta, quebra, e aí ele se conserta, mas ele conserta com erros. Você sofreu uma mutação, o DNA da sua pele mudou. Só que essa mudança não é universal, não vai acontecer em toda a pele da mesma forma, não vai se espalhar para o resto do seu corpo. E principalmente, essa mudança, se ela não acontecer nas suas células reprodutivas, que são os seus óvulos, espermatozoides, essa mudança não é passada adiante. Então, como ela morre com você, para a espécie humana, essa mutação não vai ter um impacto direto, tá certo? Então, quem que evolui? Quem evolui é a população. Quem evolui é a espécie. Porque você tem a evolução quando você vai fazer um indivíduo novo. Então, aonde que a evolução estaria? Eu, na hora de fazer o meu gameta, eu cometi um erro no DNA e aí eu mudei um dos genes. E esse gene foi para o gameta mudado. Quando esse gameta fecundou um óvulo, esse óvulo, esse bebê, vai ser formado com a característica nova, e então esse bebê, como foi feito usando as instruções novas, vai ter o corpo inteiro dele mudado. Como o corpo inteiro dele está mudado, ele vai passar essa mudança para os próprios filhos. E isso vai se perpetuando na espécie. Então você percebeu que essa evolução aconteceu de uma geração para a próxima. Então você não vai evoluir. Você vai morrer com DNA praticamente idêntico ao DNA que você nasceu. Agora, a espécie humana, ela pode ir mudando. Porque vamos dizer que essa mudança nesse gene foi um gene que deixou a criança com cabelo azul. E aí essa criança, por vários motivos, teve mais chance de viver, teve mais filhote, e aí esses filhotes tiveram mais filhotes. Então eu vou começar a andar aqui na cidade e eu vou ver outras pessoas de cabelo azul. E eu não tinha isso 30 anos atrás, 100 anos atrás. Então a espécie humana acabou evoluindo. E aí vem uma coisa importante. Essas mutações. O que pode acontecer quando a gente sofre uma mutação? Três coisas. Ou essa mutação melhora a chance de sobrevivência daquele descendente naquela região e naquelas condições, ou seja, naquele bioma, naquele habitat, tá certo? Ou essa evolução piora as chances de sobrevivência dele também naquele bioma, naquelas condições, naquele habitat, ou essa mudança não tem grande impacto na sobrevivência dele. Sim, nós temos muitas mutações que elas são neutras, elas nem atrapalham e nem ajudam.
Então, o que define se essa mutação vai fixar na população? Se essa mutação vai realmente se espalhar para toda a espécie humana? Bom, se essa mutação beneficia o indivíduo, ele vai ter uma tendência a deixar mais descendentes. Por quê? Vamos dizer que é uma mutação que faz com que ele casse melhor. Se ele caça melhor, ele é mais bem alimentado, ele fica mais bonito, provavelmente ele vai atrair mais fêmeas. Isso faz com que ele deixe mais filhotes. Se for uma mutação que esconde ele melhor, provavelmente vai demorar mais para um predador destruir. Se ele demora mais para morrer, ele consegue viver tempo suficiente para deixar mais filhote. Se há uma mutação que faz com que a saúde dele fique mais resistente a doenças, ele provavelmente vai demorar mais para morrer, vai deixar mais filhote. Então a gente pode medir o sucesso de uma mudança de acordo com o quanto ela te dá vantagem na hora de sobreviver e passar esse gene adiante, tá certo? Uma mutação que seja prejudicial, ela vai fazer o oposto. Ela vai interferir com a sua capacidade de deixar descendentes. Vamos dizer que um pássaro nasce cego. Se ele nasce cego, ele não come. Se ele não come, ele não deixa descendentes. Vamos dizer que você nasceu albino num lugar que isso não te protege. Então você mora na Amazônia e você nasceu com pelo totalmente branco. Uma onça com pelo totalmente branco vai ser mais difícil de se esconder. Então, as presas vão conseguir ver ela de mais longe e fugir melhor. Então, ela vai comer menos, vai ter menos saúde e por isso vai acabar deixando menos filhotes, tá certo? E as mutações neutras? As mutações neutras, elas são uma coisa bem interessante porque existe uma certa presença da aleatoriedade que define se ela vai fixar na população ou não. Por quê? Porque sendo que essa mutação não necessariamente vai ajudar ou atrapalhar, isso faz com que depende muito da sorte. Será que aquele filhote que recebeu aquela mutação, ele, por outros motivos, pelo próprio esforço, ele é alguém que vai deixar mais filhotes do que os outros? Será que ele vai deixar a mesma quantidade? Ele vai ter sorte? Ele vai ter azar na hora de lutar com alguém? Então, se essas mutações neutras, elas têm uma chance muito menor de se espalhar rapidamente e aparecer em todos os indivíduos, elas têm uma chance muito real de, por azar, acabarem desaparecendo da população, mas o mais provável é que ela acabe aparecendo em alguns indivíduos aqui e ali. Então, um exemplo disso, nós temos várias cores de olho na espécie humana. Ela não faz grande diferença. Então a gente não vai ter uma cor de olho única que todo mundo tem. É diferente de uma outra característica que é muito importante para a gente, que é o polegar opositor. Isso daqui é extremamente importante para a gente. Então vai ser muito difícil você ver pessoas que não tenham esse dedão aqui, tá certo? Porque a chance da sobrevivência delas na Era das Cavernas era muito menor. E aqui vem uma coisa importante. Na natureza, gente, natureza não tem essa ideia bonzinha que a gente tem, não. A humanidade conseguiu resolver muitos desses problemas, dessas mutações que prejudicam, usando a tecnologia. Então, se a pessoa nasceu surda, nós temos cirurgias e implantes e linguagem de sinais. Se a pessoa nasceu deficiente, nós temos cadeiras de rodas e nós temos agora cadeira elétrica. O pessoal está estudando umas próteses mecânicas para levantar. Vamos pegar uma coisa mais simples. Você nasceu sem pelos. Para a maioria dos animais faz diferença você não ter pelos, mas a gente inventa roupa. Ah, mas então você nasceu sem garras. Não tem problema. Se eu não posso dar uma unhada em alguém, eu faço um machado. Tá certo? Então, a gente pode, com a tecnologia, substituir essas características prejudiciais. Porém, na natureza, a gente não vê isso acontecer. Então, se uma mutação é prejudicial, a chance de sobrevivência daquele bicho é menor e, portanto, a chance dele deixar filhotes também é menor. Agora, aqui vem a nossa grande questão. Como é que eu estudo essa evolução? Como é que eu faço para perceber o quanto uma espécie foi mudando ao longo do tempo? O nosso melhor jeito de ver isso é usando o que a gente chama de fósseis, que é você pegar registros de organismos que viveram há muito tempo. A gente tem várias formas de descobrir a data com que esses organismos morreram.
Então, digamos que você pega uma sequência de ossos do antepassado dos humanos, por exemplo, e olhando as datas, você organiza eles formando uma linha do tempo. E aí você pode, olhando esses vestígios, perceber o quanto as espécies foram mudando conforme o tempo foi passando. Então, para dar um exemplo, vamos estudar aqui essa linha do tempo imaginária de uma espécie que não é humana, tá certo? Digamos que a gente tem aqui essa espécie que ela, há 100 mil anos atrás, ela começou a andar em pé. Então, ela sofreu uma sequência de mutações que permitiu que o tronco dela fosse para trás, o quadril dela se virasse e ela andasse reta, certo? E aí, mais ou menos 80 mil anos atrás, ela sofreu uma série de mutações que fez com que o focinho dela fosse indo cada vez mais para trás. Até que chegou um momento que o rosto está tão reto que os dentes começam a encavalar e você tem uns dentes do siso aqui que não tem muito para onde ir e começa a dar problema. Aí, mais ou menos 50 mil anos atrás, o apêndice dela vai ficando atrofiado, porque ela mudou algumas formas de alimentação e por aí vai. Mais ou menos uns 20 mil anos atrás, ela começou a perder os pelos. E em mais ou menos 2014, ela sofreu uma mutação que agora essa espécie morre sem internet. Tá certo? É uma espécie fictícia. Sem querer aqui fazer nenhuma comparação com nenhuma espécie que exista no mundo. Então, você olhando esses fósseis e olhando essas condições, esses registros, você consegue ter uma noção mais ou menos de em que momento determinadas mutações começaram a se tornar amplamente difundidas pelos organismos daquela espécie. Tá? Toda essa história fica mais interessante quando a gente sofre aquele evento que eu conversei com vocês na primeira aula, que é a especiação. Ou seja, quando uma espécie dá origem a duas. E como é que isso acontece? Vamos relembrar. Você geralmente vai ter uma população que ficou isolada das outras populações daquela espécie por algum motivo. Às vezes ela ficou presa numa ilha ou algum rio separou ela das demais. Existem várias formas de uma população se separar das outras. O importante é, depois que ela se separou geograficamente, ela não consegue mais trocar DNA com os outros, porque ela não consegue ir até os outros, tá certo? Então, ela vai começar a continuar sofrendo suas mutações, mas as mutações que acontecerem naquela região não necessariamente vão acontecer nas outras. E vai chegar um momento em que a população isolada e as outras populações vão ficar tão diferentes umas das outras que quando elas se encontrarem novamente, elas não vão querer ou conseguir fazer a sua reprodução e deixar filhotes férteis, tá certo? Então, a partir desse momento que a gente fez essa divisão, a gente consegue representar na linha do tempo como uma ramificação. Então, a gente vai fazer um sinalzinho aqui, que é o que a gente chama de nó, tá certo? E desse momento em diante, eu não tenho mais uma espécie que foi sofrendo mutações. Agora, eu tenho duas espécies. Todo mundo que veio antes, ou seja, daqui até aqui, todo esse tempo, quando eu olhava os fósseis, durante todos esses anos, o que eu tive era a espécie ancestral. Vamos dizer que é a espécie zero, tá certo? Então, essa espécie aqui, ela é a ancestral dessas outras duas. Por quê? Porque as outras duas receberam seus DNAs dessa espécie ancestral, tá certo? A partir do momento que você forma duas espécies novas, desse instante para frente, a gente tem a espécie 1 e a espécie 2. Então, isso que a gente chamava de especiação, quando uma espécie se separa. E aí vem uma coisa importante. A partir do momento que a gente começa a montar esse esquema que mostra as relações de parentesco, esse esquema ele tem um nome, ele se chama cladograma, tá certo? Tem alguns nominhos que a gente vai ter que ver aqui nessa aula, esse aqui é um deles. Então esse cladograma é isso, é esse estudo dos parentescos e é como se estivesse fazendo uma árvore genealógica,
tá certo? Então essa aqui seria a espécie que deu a ancestral, seria a espécie pai, e esse aqui são os filhos. Por isso que a gente chama essas duas espécies de espécies irmãs, tá? Porque elas vieram do mesmo antepassado direto. E isso é importante, porque você pode ter vários antepassados em comum. É a espécie que diretamente deu a origem a essas outras duas. E aqui a gente tem um problema, que é o seguinte. Por que a gente não pode falar que essa espécie zero continua existindo e só saiu uma outra espécie de dentro dela? Porque tem uma coisa importante que é o seguinte. Vamos dizer que a gente tem esse grupo aqui, que ele acabou ficando isolado e aí ele foi sofrendo suas mutações e eventualmente ele sofreu tanta mutação que ele ficou diferente demais e os outros não têm mais interesse em reproduzir com ele. Aí tem um problema que a gente tem que lembrar sempre. Não é porque esse cara aqui está isolado e sofrendo mutações próprias que os outros deixaram de ter mutações, tá certo? Então, o ancestral era essa espécie branquinha. Só que conforme o tempo foi passando, e para você mudar o suficiente para os animais não conseguirem se reproduzir, tem que passar uma quantidade grande de tempo, nessas populações que continuaram próximas, você teve mutações específicas para eles também, tá certo? A única diferença é, como eles nunca ficaram isolados, esse animal que sofreu mutação, ele pode ir cruzar com qualquer outro animal em outra região e pode começar a deixar filhotes nessas regiões também, tá certo? Então, conforme o tempo vai passando e eu tenho essa característica se espalhando entre as populações, vai chegar um momento que eu não vou ver mais aquela espécie anciã. Então, em vez de ficar tentando descobrir quem é o descendente verdadeiro, é muito mais fácil eu considerar que agora eu tenho duas espécies novas. Mesmo porque eu não posso dizer que esse aqui, só porque tem mais, é a verdadeira espécie zero. Tá certo? Então, assim, se nunca tivessem se separado, eu ia ver que a espécie original foi mudando ao longo do tempo, tudo bem. Só que já que eles se separaram e eu não posso provar que um é mais original do que o outro, a gente considera que não, aquela lá era ancestral, aquela espécie lá deixou de existir para virar as outras duas, tá certo? Não é que ela foi extinta, mas ela mudou, evoluiu e se tornou as duas novas, tá? Agora, e esse evento começa a ficar mais interessante ainda, porque conforme o tempo for passando, esse processo vai se repetindo. Então, aquela espécie que hoje é nova, daqui a alguns milênios, ela vai ser ancestral de novas espécies. Então, vamos voltar aqui no nosso cladograma original. Eu tinha a espécie 0, que deu origem à espécie 1 e à espécie 2. O 0 ele é ancestral direto do 1 e do 2. Só que conforme o tempo foi passando, chegou um momento que a espécie 1 também sofreu sua especiação aqui. Ó. E a espécie 1 deu origem à espécie 3 e à espécie 4. A espécie 2 também passou o tempo, ela sofreu um evento de especiação aqui. E a espécie 2 deu origem a 5 e a 6. Tá certo? E olha que interessante aqui. Quando a gente está falando de linha do tempo, é interessante que você pode acabar as linhas antes do final. Por quê? Numa linha do tempo, a gente parte do pressuposto que isso daqui é X anos atrás e a outra ponta, que seria aqui, é hoje. Então você só vai seguir a linha até o final se é uma espécie que existe hoje, tá certo? Na verdade, nossa árvore seria mais ou menos aqui. Então você só vai seguir essa linha até o final se for uma espécie que existe ainda. Se essa espécie, por algum motivo, ela foi extinta, seja porque é uma espécie que morava num vulcão, e aí o vulcão entrou em erupção, ou se é uma espécie que morava numa ilha, e aí o nível do mar subiu e a ilha afundou, né? Foi submersa. Então, qualquer que seja o motivo, se a espécie foi extinta, se ocorreu a extinção de toda aquela espécie nova,
você acaba a linha antes. Então, nessa representação aqui, a espécie 3 continua viva hoje, a espécie 4 continua viva hoje, e a 5 também. Mas a espécie 6 está extinta, morreu. Tá certo? Então, isso daqui é um cladograma. É assim que a gente estuda. Tá? Agora, eu falei para vocês que uma forma de você chamar isso daqui é chamar de árvore da vida, que é um nome muito mais bonito que cladograma e mais fácil de lembrar. Eu, particularmente, gosto muito de estudar ele do jeito que está aqui, tá certo? Por quê? Porque é fácil para mim olhar essa linha do tempo. Então, eu começo no tempo zero, eu começo muitos anos atrás, e o tempo vai passando, e eu vou estudando quem que está vivo nessa época. Aí chegou esse ano aqui, separou em duas, então a partir daqui eu sei que tem só essa espécie 1 e a espécie 2, aí nesse ano aqui viram outras duas. Então eu gosto de estudar ele deitado assim, particularmente porque me permite ver que as mutações elas vão ser passadas adiante só para os meus descendentes. Então o que acontece? Vamos dizer que aqui aconteceu uma mutação, certo? Se essa mutação aconteceu nessa espécie, eu vou considerar que todo mundo que veio depois recebeu. Então eu sei que essa mutação, se apareceu na espécie aqui, ela vai passar para esse filho passa para esse passa para esse. Então eu sei que é uma mutação que vai continuar existindo. E mesmo quando eu chegar nesse momento aqui de separação de espécies, esse cara aqui não é filho desse aqui? Então ele tem essa mutação também. E a mesma coisa acontece para o 2. Ou seja, qualquer mutação que aconteça no ancestral vai acontecer em todo mundo que vem mais para frente. Tá certo? Uma forma de comparar isso daqui, que eu gosto muito, eu espero que funcione para vocês como funcionou para mim, é você imaginar que isso daqui é como um rio, tá certo? O rio não corre sempre só para um lado, não corre sempre para baixo. O tempo também. Então, você nunca pode passar uma característica para trás. Você nunca pode voltar no tempo e passar uma mutação para o seu pai, tá certo? Assim como o rio também não pode pegar uma coisa que você jogou no rio e subir o rio, tá certo? Então vamos dizer que aqui nesse trechinho do rio eu poluí o rio, joguei um pouco de sujeira. Quem que vai receber essa sujeira? Todo mundo que recebe água desse rio, certo? Que recebe DNA dessa pessoa. Então é fácil de ver para mim com o cladograma deitado que essa pessoa que está recebendo aqui no final, ó, ele recebe aqui do rio, certo? Então ele vai receber a característica. Esse cara aqui também, esse cara aqui também, tá certo? Por outro lado, vamos dizer que eu pego uma mutação que aconteceu aqui, tá certo? É fácil para mim também ver, imaginando que isso aqui fosse um rio, se eu jogasse essa poluição aqui nesse rio, ia afetar a cidade 5, por exemplo? Não, porque eu ia pegar só rio para baixo. Então eu só ia pegar e levar isso daqui para quem vem depois dele, nunca para quem vem antes, tá certo? A mesma coisa vale para o estudo da nossa espécie. Se esse animal que está aqui sofreu essa mutação, ele não passa essa mutação para o ancestral dele. Muito menos passa para o irmão. Ele passa só para os filhos, tá certo? Então, com o cladograma deitado, eu acho que fica visualmente muito mais agradável de você ver que você está passando para quem está vindo depois de você, tá certo? Então, é uma linha do tempo que vai mostrando as espécies que vão surgindo e aí você consegue ir estudando quando surgiu cada característica, em quem que ela surgiu. E estudando em quem que ela surgiu, você consegue perceber que você só passa isso para frente. Você nunca passa nada disso para trás. Tá certo? Mas uma outra forma da gente estudar é a gente virar isso daqui para cima. Então eu vou pegar isso daqui e vou levantar e aí vai ficar no formato de uma árvore. Então eu tenho aqui o meu ancestral, que é a espécie 0, que é o meu tronco, e aí esse ancestral vira dois galhos, que é a espécie 1 e a espécie 2. A espécie 1 vira galinhos menores, que é o 3 e o 4. A espécie 2 vira o 5 e o 6.
Não sei se aqui está um pouco mais comprido, mas a gente tinha combinado que ele acabava antes, né? Mas o importante é o mesmo cladograma, tá certo? Só que você pode estudar ele nesse formato de árvore, onde você vai fazer o mais velho embaixo e o mais novo em cima, tá certo? E aqui vem uma outra coisa muito, muito importante. Como é que eu sei onde é o mais velho? É só você lembrar que uma espécie dá origem a duas. Então você vai olhar os nós, o lado que tem mais gente é o novo. O lado que tem menos gente é o velho, tá certo? Então, lembra sempre disso. Você nunca pode ter duas espécies virando uma. Então, eu nunca posso ler isso aqui de cima para baixo. Então, a espécie 4 misturou com a espécie 3 e o híbrido deles virou a espécie 1. Não é assim, a gente já conversou isso, tá certo? Então, você sempre vai olhar e falar assim: olha, eu tenho uma espécie virando duas. Provavelmente isso aqui corre nesse sentido, tá bom? Bom, pessoal, essa semana eu vou parar por aqui. A gente vai continuar na próxima aula e ver como é que a gente trabalha essas árvores filogenéticas, tá certo? Existem algumas regras para você organizar, existem alguns detalhes para você conseguir ler, e eu vou reforçar um pouquinho esses pontos. Eu já falei hoje o básico da árvore, mas a gente vai entrar em mais detalhes na próxima aula, só que eu não quero que ela fique muito extensa. Então, para essa semana, vai ser isso. No YouTube e no Google Classroom vão ter links para alguns textos de apoio que vão complementar. Provavelmente esses links e esses textos vão falar um pouquinho mais do que eu falei e vão já dar uma introdução para a próxima semana. Mas mesmo assim, leiam eles com calma, respondam o questionário. Preciso que você responda o questionário para marcar a sua presença e marcar visto na sua atividade. E na semana que vem a gente vai terminar esse assunto aí, porque a árvore filogenética é um negócio que assusta no começo. Mas quando você pegar a ideia, ela é um quebra-cabeça, como várias outras coisas em biologia acabam sendo, e é meio que ponto ganho em vestibular. Então, calma, parece complicado, parece assustador, mas se vocês conseguirem ir se habituando a ela, é facinho de resolver, beleza? Então a gente se vê na próxima aula.